fazem com os empreendedores no Brasil. Olá pessoal, sejam bem-vindos, Pamela Contadora aqui com vocês, e hoje eu vou listar os principais absurdos que acontecem com os empreendedores quando possuem empresas aqui no Brasil. Antes de mais nada, eu já quero te convidar para se inscrever aqui no canal e dar o seu gostei para que o nosso conteúdo chegue a você com mais frequência. Empreender no Brasil já não é tarefa fácil. Imagine com algumas limitações e barreiras que são colocadas quando você decide empreender, que ao invés de te ajudar, te limitam no seu crescimento. E eu vou listar 3 desses principais absurdos para que você fique ciente, ou talvez você já saiba e já até passou por uma situação semelhante. Então coloca aqui nos comentários se você já passou por algum desses motivos. E o primeiro deles é a limitação de faturamento sendo MEI. O MEI é uma porta de entrada para o empreendedorismo e é ótimo para quem está começando. Porém, ele conta com alguns aspectos que desaceleram e desmotivam o empreendedor. Como primeiro, o limite do faturamento é de R$81 mil, ou seja, R$6.750. Então, quando você ultrapassa esse limite de faturamento, você é obrigado a desenquadrar. Porém, muitos MEIs acabam tendo que desenquadrar sem estar preparados financeiramente, já que esse limite é tão baixo, tão pequeno, que você começa a faturar na sua empresa, emitir nota fiscal e às vezes você não tem nenhum caixa para migrar essa empresa para uma ME. E aí você tem que pagar impostos, você tem que pagar assessoria contábil, você tem que pagar uma série de taxas e às vezes você não está preparado no início para já desenquadrar. E com isso, muitos empreendedores ou acabam desenquadrando sem estar preparados financeiramente e acabam quebrando a sua empresa, como no Sebrae. Tem várias estatísticas que mostram que vários empreendedores acabam encerrando a empresa antes de completar 5 anos por causa de falta de planejamento, falta de controle financeiro e também falta de incentivos do governo para que esse empreendedor consiga lidar e se manter. E um outro aspecto que também acontece são muitos empreendedores acabam sonegando imposto, então não declaram todo o faturamento real, né, para se manter dentro dos 81 mil, ou acabam segurando esse crescimento da empresa. Então, assim, ficam limitando, não contratam, não crescem porque tem medo de desenquadrar e acabar tendo prejuízo ou fechando a operação. Um outro absurdo que acontece com os empreendedores no Brasil é a limitação do Simples Nacional. Por quê? O Simples Nacional, ele tem alguns aspectos que são muito bons para quem está começando, porque você começa com uma taxa um pouco menor, dependendo da sua categoria, e você vai crescendo conforme o seu faturamento vai crescendo, o percentual que você paga de imposto, ele vai crescendo proporcional. Porém, o Simples Nacional, ele tem um limite de faturamento de 4.800.000 na esfera federal, ou seja, se você vende comércio de mercadoria, por exemplo, o seu limite não é 4.800.000, é 3.600.000, porque aí você começa a vender e aí no estado você já não é mais considerado do Simples Nacional quando você passa esses 3.600.000. Então você acaba tendo que pagar ICMS por fora, então vira uma dor de cabeça. Então, na verdade, eles falam que o limite é 4.800.000, mas não é 3.600.000. Então sempre coloque esse limite na sua cabeça. O Simples Nacional tem um limite de faturamento de 3.600.000 por ano. E um outro fator que desmotiva muito o empreendedorismo é o seguinte: digamos que eu, Pamela, tenho um CNPJ no Simples Nacional e a minha faixa de imposto já está bem alta, digamos que ela esteja em torno de 10%. Na prestação de serviço, você começa com 6% de imposto, tá? Então, digamos que eu já estou com 10% a minha faixa de imposto, só que eu não quero mudar para um outro regime, porque eu não considero vantajoso, e aí eu quero abrir um segundo CNPJ, ou para diminuir, ou para fazer uma outra atividade relacionada a algo que eu queira diferenciar as empresas. Eu não quero misturar as empresas, então eu quero arriscar em um novo modelo de negócio. Como eu, Pamela, já tenho essa empresa no Simples Nacional, eu até posso abrir uma outra empresa no Simples Nacional. Porém, eu não vou ter o limite de faturamento anual de 3.600.000 ou 4.800.000 por ano.
esse limite vai dividir pelas duas empresas, porque o limite é por CPF do sócio. Então, se você tem sociedade em outras empresas do Simples Nacional, você tem que tomar cuidado, porque não é o limite para cada empresa. Na verdade, o limite é por CPF de sócios. Então, assim, tome cuidado, porque ao invés do Brasil, né, como um todo, motivar os empreendedores, porque quando você abre uma empresa, você gera emprego, você ajuda famílias, você se ajuda a sua família, você gera renda para o Brasil, você consegue pagar mais impostos. Só que ao invés dele te motivar, por exemplo, poxa, Pamela, você tem uma empresa e você quer abrir ainda outra, então eu vou liberar para você que cada empresa tem um limite de 4.800.000 no Simples Nacional. Ao invés de acontecer isso e motivar o empreendedorismo, na verdade não. Você é punido. Se você abre duas empresas, então você vai ter que dividir o limite de faturamento, porque se você ultrapassar em alguma das outras empresas, a outra empresa também é excluída do Simples Nacional. E um último absurdo que eu considero é quando a empresa está começando e ela não pode contratar estagiários se ela não tiver um funcionário CLT antes registrado. Então imagine o seguinte cenário: você está começando a sua empresa, sei lá, de engenharia, de arquitetura, não sei, ou você está começando o seu e-commerce, a sua loja online, a sua empresa de desenvolvimento, e aí você está começando a crescer, já está num nível ali mais avançado, só que você ainda não tem capital suficiente, você não tem fluxo financeiro suficiente para contratar um CLT. Porque o CLT, você contrata ele por, sei lá, R$ 1.500. Mas quando você vai pagar todos os encargos, os benefícios que ele tem que receber, e é justo isso, quando você tem que pagar tudo isso, o salário que era 1.500 acaba se tornando quase R$ 3.000. Então fica muito custoso para quem está no começo, quem está empreendendo, construindo ainda, ter que já contratar um CLT de cara. Porém, entretanto e todavia, você não pode contratar um estagiário. Você só pode contratar o estagiário quando você tem um CLT, porque a lei fala mais ou menos assim, que você precisa ter alguém que consiga passar treinamento para essa pessoa. Então, mesmo que você é sócio, que você está ali quebrando pedra, que você está fazendo, você não pode, pela legislação, contratar um estagiário sem ter um funcionário CLT. Então, isso acaba travando muito o crescimento, a movimentação de trabalho, porque em contrapartida tem muitos estudantes que estão à procura de um estágio, que querem trabalhar, que precisam trabalhar, que precisam aprender, que estão dispostos a ajudar, mas não são contratados porque existe essa limitação para as empresas. Então, resumindo tudo isso, empreender no Brasil não é fácil, não é para amadores. Então, se você está empreendendo, tome muito cuidado, busque orientação. Na internet tem muito conteúdo gratuito e também existem ótimos profissionais que prestam consultoria. Inclusive, se você está precisando de uma consultoria tributária, trabalhista, pode entrar em contato com um dos nossos especialistas através do WhatsApp que está aqui embaixo. E eu quero saber de você, na sua opinião, você acha um absurdo o que fazem com os empreendedores aqui no Brasil? Desde já eu quero te agradecer por você ter assistido até aqui e fica aqui pelo canal que vai sair muito conteúdo legal, eu tenho certeza que vai te ajudar na sua jornada de empreendedor.